tropical. Não tem nenhum clima. Não, assim, sala de casa. No meio da tarde. Daí ficamos de pé. Ela falou assim, ó, eu vou orar por você. Falou pra nós dois, né? E vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Daí ela começou a orar pela minha irmã. Não, começou a orar por nós dois. E eu de olho fechado lá. E de repente, nada, não tô sentindo nada. Tô lá, tô esperando, minha tia lá, orando. Falando, o que será que vai acontecer? E eu nada, tipo, criança lá, tô lá. De repente eu começo a escutar minha irmã chorar. Mais nova do que eu. Daí eu abri o olho assim, eu vi que minha irmã tava chorando. Daí eu vi que minha irmã tá chorando mesmo. Assim, compulsivamente chorando. Aquele choro que começou pequeno, coisa mansa, assim, bem tímido. De repente tá assim, compulsivamente chorando. Daí eu via que, não, isso aqui não é normal. Esse não é um choro normal. De repente, cara, eu começo a ver que a boca dela começa a tremer. Daí a minha tia fala assim, Zoe, você tá sendo batizado no Espírito Santo agora. Abre a boca e começa a orar em línguas que o Espírito Santo já tá te inundando. E daí eu comecei a ver minha irmã orando em línguas. Falei, cara, não é possível, né, com 10 anos de idade, não é possível que minha irmã vai ser batizada no Espírito Santo antes de mim. É o que eu tava pensando. E ela chorava, até eu conto que é um pouco engraçado, ou nojento, mas assim, era todos os fluidos saindo de todos os orifícios do rosto. Tudo assim, deu tipo. Daí que nojo. Eu tô pensando assim, né? E de repente, sabe quando você tá chorando, daí começa a vir aquela bolha aqui assim, ó, de ranha. Eu vi uma bolha de ranha, eu esqueci o que eu tava fazendo. Eu falei... Se desconcentrou. E quando eu apontei, falei assim, Zóia, que nojo! Eu comecei assim que comecei a falar, eu fui batizado no Espírito. Uau! Comecei a chorar, eu comecei a orar em línguas. Que demais. Era como se fosse uma fonte, assim, ó. Naquela hora você tava... E você tava consciente que estava acontecendo tudo aquilo, consciente, né? E assustado. Sim, achando tudo muito estranho. Que é isso, cara? Mas ao mesmo tempo com muita paz. É estranho, né? Porque você pode ficar até assustado com paz. Sim. E eu tipo, o que tá acontecendo comigo? O que tá acontecendo com a minha boca? O que eu tô falando? E eu orava. E minha tia falava, não para, continua orando. Daí de lá em diante, daí minha tia depois deu uns dias lá, ela foi embora. E de lá em diante, minha mãe, ela falava, tudo pra minha mãe era, vai lá orar em línguas. Mãe, não consigo dormir. Deita lá na cama, vai lá orar em línguas, você vai pegar no sono. E daí você orava em línguas naturalmente depois? Foi fácil ou teve que eu falei pra minha mãe, eu não tenho vontade, às vezes não dá. Às vezes vinha. Outras vezes é tipo, minha mãe falou assim, ó, é um ato de fé. Você decide, você se concentra, você se põe na presença de Deus, você desliga as distrações e você começa. E no começo vai ser um pouco mecânico, mas depois vai começar a fluir.